Fala, torcedor do Denver Broncos, seja bem-vindo a mais um De Olho no Draft 2024. Hoje, falando sobre wide receivers. E aqui comigo, ele, sempre, Felipe. Seja bem-vindo. Valeu, Will. Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está assistindo aí a gente. E aquilo lá, sempre legal falar de draft. Ainda mais legal tendo escolha de primeira rodada, um negócio que faz tempo que a gente não sabe como é. Mas vai ser um wide receiver, essa é uma classe bem recheada, então acho que vai ser uma conversa bem interessante. Dava até pra fazer uns 2 vídeos, né? Tanto jogador que tem interessante. Uns 2, 3. Antes da gente começar, né, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, deixar o like aí para ajudar nosso trabalho aqui e deixar um comentário também se concorda, se conhece o jogador, se tem outra opção também. E de seguir o Marra Brasil nas redes sociais, beleza? YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch e Spotify. E também, né, quiser nosso clube de membros. Lembrando aí que toda essa série vai sair para os membros o dobro. Então hoje são 6 wide receivers para os membros e 3 para o público geral, beleza? Então vamos começar. Eu vou trazer o nome aí. Jalen Polk, wide receiver de Washington Huskies. Tem 21 anos, 1,88 m, 93 quilos. E era um ataque muito recheado, né, de Washington. Tinha 3 bons recebedores. E ele era um deles, ao meu ver. É um cara que tem bom tamanho, né, 1,88 m, tem boas mãos. Ele tem uma boa capacidade de jardas depois da recepção. Um potencial, principalmente, assim, porque acho que ele pode ser mais desenvolvido nisso. Também é bom em bolas contestadas, tem mais de 50% de sucesso. Tem uma boa fisicalidade. É um cara que é um bloqueador. Não é um primor do bloqueador, mas ele é esforçado, ele é forte, né? Ele é um cara bem dedicado em campo. Tem um ótimo radar para a bola, então ele consegue, mesmo não sendo tão rápido, ele consegue ser uma boa ameaça vertical, porque ele consegue ter a noção, né? O radar da bola dele é muito bom. Algumas fraquezas, né? Ele não tem essa velocidade que eu falei, então ele não consegue muita separação vertical. Então ele acaba indo muito bola contestada, né? Quando ele vai em profundidade. Tem uma pouca variedade de rotas, além de precisar aprimorar o seu... como ele corre, né? Ele precisa aprimorar. Muitas vezes ele não vende a rota para o corner, fica fácil de saber o que ele vai fazer. E tem alguns probleminhas com drop. Ele tem boas mãos, mas às vezes ele dá meio que uma desligada, assim, tem um drop. E teve um jogo dele que eu esqueci contra quem que foi, se foi Oregon State, que ele teve um número acima do normal de drops na chuva. Então, também foi um jogo assim que me deu um alerta nele, assim. Mas é um jogador interessante, acho que poderia fazer versátil, né? Ele pode alinhar no slot aberto, pode ser tanto um X, né, que fica ali no mano a mano, quanto um Z, que vai fazer motion, as coisas assim. Acho que é um jogador que traz muita versatilidade pra gente. Cara, eu gosto dele. Ele tem... Acho que uma palavra que você falou para descrever alguma das categorias dele, que eu acho que descreve ele como um todo. Ele é um cara muito esforçado. Você vê que ele se dedica em tudo que ele faz, você vê que ele realmente vai para o jogo. E é claro, quando você está no mesmo time do Romeo Dunze, você tem que fazer isso para você conseguir se destacar um pouco, senão você vai ficar muito nas sombras dele, né? Então, ele é um cara que eu gosto bastante, eu acho que ele seria bem interessante. E ele tem um nome muito legal também, Jalen Polk, parece um estilo de música, alguma coisa assim, eu acho bem legal. Então, isso também é algo a mais para se considerar. Mas, no geral, eu gosto bastante dele. Eu acho que ele é um prospecto interessante para ser desenvolvido e aprimorado, né? E ele era o 3, né? Aí, com a lesão do Jalen McMillan, ele acabou tendo mais acesso. Então, realmente, esse esforço dele aí dá para entender. Pagou, né? Que agora ele está sendo falado no draft. Vai ser draftado. Vamos agora para o seu primeiro bora. nome. Eu vou trazer o meu wide receiver favorito dessa classe. Ah, Felipe, mas e o Marvin Harrison, e o Romeo Dunze, e o Nabers? Tá bom, eles estão em outros níveis, entendeu? Tô falando de um cara possível. Entre os wide receivers possíveis,
esse é um cara que eu gosto muito, que é o Xavier Legette, né? Ele é lá de South Carolina. Se você pegar 100%, 80% dos highlights do Space Rattler são culpa desse cara, mais mérito dele do que do Rattler em si, tá? Ele tem 23 anos, 1,91 m e 102 quilos. E uma palavra para definir o Xavier Legette. O cara é um tanque. Sabe o que é um tanque de guerra? O cara é um tanque de guerra. Ele é um cara muito atlético, muito forte, tá? Ele tem a altura perfeita para um wide receiver de contested catch, de possessão, tá? E apesar de ele ser um cara forte, pesado, explosivo, ele também é rápido, cara. No Combine, ele correu as 40 jardas em 4,39 segundos. Eu não acreditei quando eu falei, não, achei que ele ia correr uns 4,5. O cara correu em 4,39 segundos, tá? A gente gosta muito de falar na época de draft do RAS, né? O Relative Athletic Score, que é uma métrica que o pessoal lá da gringa faz para verificar o quanto o cara é atlético, indo de 0 a 10. Nosso amigo Xavier Legette tirou 9,92, entendeu? O cara é um tanque, tá? Assim, ele não é um prospecto tão pronto quanto, mas ele lembra muito o nosso querido Metcalf, né? O DK Metcalf, porque ele é forte, ele tem velocidade, ele é um cara que tem essa capacidade de fazer de tudo um pouco no ataque, né? Então, assim, ele também é um cara que, por ter essa altura, por ter essa desenvoltura, ele também vai muito bem em catches contestados, né? Ele tá sempre disputando a bola, sempre lutando pela bola. Ele tem uma noção corporal muito boa em campo, você vê que ele consegue se livrar bem da marcação graças a isso, ele consegue saber onde é que ele tem que ir, onde é que ele tem que parar. E ele é um atleta com um upside muito grande, tá? Isso que me deixa mais assim nele. Ele é um cara que já tem muita característica, muita qualidade agora, mas ele tem um upside de melhorar e melhorar e melhorar. Então, ele é um wide receiver que eu gosto muito, tá? E ele também, por ser um cara muito forte, ele consegue ganhar jardas após a recepção só na base da força. Tira o cara da frente e tchau, sabe? Se você pega um corner, um safety que não é tão físico ali na marcação dele, tchau, esquece. Então, assim, eu gosto muito disso. A fraqueza dele, vamos lá. Ele não tem uma árvore de rotas muito desenvolvida, né? Que eu acho que é um problema de muitos dos wide receivers que vêm para o draft. Ele precisa trabalhar essas rotas, precisa subir um pouco o nível para chegar no nível da NFL nesse sentido. Ele, apesar de ser muito rápido, ele não tem uma aceleração tão boa. Você vê que quando ele está em campo, às vezes ele demora para atingir a velocidade máxima dele. Então, às vezes, ele demora um pouco até ele conseguir a separação ali por base na velocidade, né? E ele precisa melhorar muito o footwork dele na linha de scrimmage. Para dar aquela finta, para enganar o. Principalmente quando ele está em press coverage, ali, né, o cara muito perto dele, você precisa dessa finta, desse footwork, para você conseguir já se livrar da marcação logo na saída. E às vezes pode ser que isso falta um pouco no jogo dele, né? Mas, no geral, ele é um cara que eu gosto muito. Qual que é o problema dele? O problema. Provavelmente eu acho que ele não passa da segunda rodada. Eu acho que o combine dele foi muito bom, ele tem um upside muito legal. Então, assim, eu não vejo ele chegando na terceira rodada na nossa pick. Então, ele seria um cara que a gente teria que fazer uma manobra ali para pegar. Fizemos isso pelo Marvin Mims ano passado. Então, me deixem sonhar, entendeu? Eu quero sonhar com o Xavier Legette no nosso time e vou lutar por isso até o fim. Até porque eu acho que ele é um dos wide receivers desse draft, ele é um dos melhores complementos que a gente tem ao que a gente já tem no time. Tá? A gente tem o Courtland Sutton ali para umas contested catches, para aquela coisa mais disputada. A gente tem o Marvin Mims, que é rápido. E a gente teria um cara que é forte, que é físico e também rápido, entende? Então eu acho que ele seria uma adição e tanto para o Denver Broncos nesse draft. E é das possibilidades, né, dos wide receivers que são possíveis para a gente, o meu favorito, assim, o que eu mais gostaria de ver no Broncos. Eu também gosto bastante dele. Você falou, ele é um tanque, acho que é a melhor definição. O cara, ele é muito físico, muito forte. Você vê, um pouquinho que você vê dele, já vem na hora a cabeça o DK Metcalf mesmo, parece. Não tem como. Ele até parece maior do que a altura dele, ele parece ser maior, né? Ele é um cara bem dominante. O físico dele impõe, né, cara? É um físico meio que impõe um pouco de respeito, assim. Eu acho que eu fiz a analogia errada. Ele é um tanque, só que com o nitro, entendeu? Ele é rápido também. Mas ele é um cara que eu gosto muito. Todo ano a gente tem uma paixão no draft, né? Ele é a minha paixão desse draft. E agora, então, eu vou falar da minha paixão. Bora. Que é Rick Pearsall, de Florida
do Florida Gators. Ele tem 23 anos, 1,85 m, desculpa, 86 quilos. Eu gosto bastante dele. Ele é um cara, assim, assim como o Polk, que eu falei, ele também é muito esforçado, só que ele é um bloqueador melhor, né? Mas também é um cara bem esforçado, tem ótimas mãos, ele consegue fazer muito bem aquela recepção no tráfego, né? Quando tá cheio de jogador, ele consegue fazer tranquilo, ele consegue explorar bem essa área, tem um ótimo controle corporal, tem um bom release, boa aceleração, é um cara bem ágil também, e é muito versátil. Ele jogou quase 50-50 no slot ou wideout, né? Ou aberto. Então ele é versátil. Consegue fazer jet sweep, end around, né? Muito bem também. E ele tem... ele consegue explorar muito bem o espaço entre as zonas. Eu acho isso um grande mérito dele. E também consegue ir bem contra man, né? Cobertura mano a mano. Tem dificuldade contra press, mas tem uma boa capacidade de jardas depois da recepção, mas é muito mais pela agilidade dele, porque ele não é muito forte, então ele é derrubado com alguma facilidade. E ele brilha assim, conseguindo separação em zonas curtas e intermediárias, que é algo que acho que nosso ataque precisa bastante. Então ele consegue muita separação ali, ele consegue ficar aberto ali muito rápido. Ele é acho que é um dos melhores corredores de rota da classe para mim. E ele consegue vender muito bem as rotas, é muito bom em double moves, ele consegue muito bem vender que a rota é uma coisa e fazer outra, enganar o corner. E ele tem um ponto aí que é uma ligação com o nosso coach de wide receiver, o Keary Colbert, que ele foi técnico dos Gators em 2022 e o Pearsall estava lá e liderou a equipe em jardas e em touchdowns. Então acho que tem essa ligação aí. Pontos negativos, ele tem uma velocidade final não é muito grande, então ele não consegue muita separação vertical. Não é tão físico, então ele até tem 50%, se não me engano, de bolas contestadas, mas não é o grande forte dele, que ele não é tão alto e nem muito forte. Ele não consegue quebrar muito tackle, igual eu falei, então ele é derrubado com alguma facilidade. E ele tem uma idade avançada, então ele tem 23, não é tão avançado, mas ele faz 24. Então, nessa temporada ele vai ter 24 anos, que é mais avançado para um wide receiver, né, geralmente. Mas é um cara que eu gosto bastante, eu acho que ele casaria muito no que o Jury fazia, assim, né? Conseguir reclamar bastante e brigar no Twitter. Que o Jury tinha que fazer, né? Acho que é mais assim. E é um cara que eu gosto bastante. Cara, assim, se eu fosse fazer uma lista, o Legette seria meu favorito, né, pelas circunstâncias, e o Pearsall seria o segundo. Assim, ele é um cara que eu gosto demais desse draft. Ele é outro cara que eu acho que... O que a gente tem que analisar nesse draft como wide receiver é o que encaixa melhor nesse ataque. Você vai falar do Xavier Worthy, que é um cara rápido pra caramba, mas você tem o Marvin Mims, entendeu? Que faz meio que isso. Então, assim, você vai falar do Keon Coleman, que é um cara de catch contestado, mas ele é o que o Courtland Sutton faz. Então a gente tem que ter um wide receiver que vai complementar melhor o nosso ataque. E o Pearson é um cara que seria um complemento fantástico para o nosso ataque. Assim. Eu gosto muito dele. O único problema dele é o mesmo problema do Legette, é a disponibilidade. A 12 é alta para ele, mas ele não passa da primeira rodada. Para mim, pelo menos, eu acho que ele não sai da primeira rodada sem ser escolhido. Ele é um cara... Talvez ali no começo da segunda, mesmo nível do Legette, mas para mim eu acho que ele não sai da primeira. Eu acho que ele é um cara muito bom, muito talentoso. Então, assim, se a gente fizer um trade down ali mais para trás, ele seria uma escolha fantástica para mim. Eu ia adorar e eu gosto muito dele também. Beleza. E uma coisa, desculpa, só Não, que eu ia falar, eu esqueci. Uma coisa que eu gosto muito nele, e que a gente falou nos outros vídeos da semana passada, é que ele tem um QI de jogo fantástico, cara. Você vê, igual você comentou que ele explora as zonas, isso é um negócio que eu acho magnífico no wide receiver. O cara saber onde ele tem que parar
na rota dele, porque ele sabe que ali é o buraco entre as duas zonas. O cara tá marcando ali, o outro tá marcando aqui, e ali não tem ninguém marcando. Uhum. E ali é o melhor lugar para ele fazer recepção. Isso é um cara que. Isso é uma característica que um wide receiver, às vezes, pena a vida e não aprende, entendeu? E ele já tem isso. Então, acho que isso é muito legal também. É. Eu acho que talvez ele chegue na terceira, mas pelo tanto de wide receiver, talvez ele caia, mas... É que eu gosto muito dele, então eu tô meio enviesado, né? Talvez tomara que ele chegue. Eu acho que consegue chegar. O Leggett, não sei. Acho que pelo tamanho dele, o raso muito alto, talvez ele chame mais atenção, né? Pra ele. Eu tenho os dois com uma nota assim, muito parecida no sentido de disponibilidade, né? Eu gosto mais do Leggett por questão de preferência particular, mas para mim, assim, Felipe, né? Fora o que o pessoal avalia, o que os especialistas avaliam, para mim os dois assim são talentos de começo de segundo round. Mas, igual você falou, como é uma classe muito profunda de wide receivers e tem de todos os tipos, tem para todo gosto de wide receiver nessa classe, você às vezes pode acabar que os times que escolheram antes preferiram outras características, né? E sobrar na terceira, o que eu não reclamaria nem um pouco. Entendeu? Beleza, então. Lembrando, né, que o vídeo vai ficar por aqui para o público aberto. E para os membros vai ter mais 3 wide receivers. Então aí, se você não for membro e quiser ser, vai ter acesso a esse conteúdo e muito mais. Vídeo antecipado. E também uma novidade aí, que é o guia, né, Felipe? A gente vai trazer. A gente vai trazer esse ano para todos os nossos membros. Já está em fase de finalização ali o nosso guia do draft, né? Um conteúdo em PDF, igual muitos sites costumam fazer, só que com o diferencial de ser voltado para o torcedor do Denver Broncos. Se é uma fit para nós, se é alguém que vai casar bem no nosso esquema, se a gente gosta do atleta. Então, assim, a gente está estudando bastante, procurando bastante prospecto aí, bastante coisa legal. E eu acho que vai ficar muito bacana. Então, se você também quer esse conteúdo, se você quer dar uma olhadinha aí nos outros 3 prospectos a mais que a gente está falando em cada vídeo, vem ser um membro, porque eu acho que está valendo bastante a pena. É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Valeu, galera.